dirigiu para estar hoje aqui perante Vossas Excelências. Eu gostaria, antes de mais, de começar por fazer 3 declarações de interesses. A primeira é que não sou, nem nunca fui, militante do CDS. A segunda declaração de interesses é que, não obstante isso, tenho votado várias vezes no CDS, porque é, a meu ver, dos partidos de esquerda, o menos à esquerda. A terceira declaração de interesses é que, da sigla CDS, Centro Democrático Social, confesso que das 3 palavras a qual me identifico mais é precisamente com a social e por isso mesmo irei falar do Estado Social e da direita. E falar da direita e do Estado Social, no fundo, penso eu que é desmistificar 2 ideias. A primeira é que o Estado Social é uma prerrogativa socialista ou da esquerda. Não é verdade, como procurarei demonstrar. A segunda, o entendimento de que os direitos dos trabalhadores e a sua defesa é uma prerrogativa da esquerda marxista-leninista. Também não é verdade. Mas o que é certo é que a direita nas últimas décadas, eu ia dizer nos últimos anos, mas nas últimas décadas se tem acomodado, se tem deixado capturar por este discurso da esquerda. Por que motivo é que a defesa do Estado Social, a ideia da solidariedade social, a ideia da justiça social, ou se quisermos, a ideia de que, pela circunstância de sermos membros da sociedade, não temos apenas direitos, mas também temos deveres, é uma prerrogativa, é algo que está na base da direita e do pensamento democrata cristão, do pensamento, no fundo, que está subjacente à ordem de valores da nossa comunidade, que é a ordem de valores judaico-cristã. Eu diria que a raiz deste entendimento, desta vertente social do ser humano, radica no livro do Gênesis. Na sequência do crime que Caim faz relativamente a Abel, matando Abel, Deus, que sabia desse crime, encontra Caim e pergunta-lhe: o que é feito do teu irmão? E perante esta pergunta de Deus, que sabe a resposta, Caim faz 2 afirmações. Uma, dizendo que não sei. Mas, a seguir, lança a pergunta que é o alicerce da ideia da solidariedade social. E qual é a pergunta? Porventura, por acaso, sou guarda do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com aquilo que se passa nos outros ou com os outros? Não há resposta no livro do Gênesis para esta pergunta. Mas é a resposta a esta pergunta que está na base do princípio da solidariedade, pelo qual nós, pela circunstância de vivermos em sociedade, não podemos ser indiferentes à sorte, ao destino dos nossos irmãos. Ninguém tem dignidade sozinho, ninguém tem dignidade se olhar para o lado e verificar que os seus semelhantes não têm níveis mínimos para garantir essa mesma dignidade. E esta é uma prerrogativa que o pensamento democrata cristão tem no seu alicerce. Não tem o marxismo, não tem o socialismo, mas também não tem o liberalismo. Qualquer liberal fará a pergunta de Caim: porventura sou guarda do meu irmão? Aqui está uma diferença estrutural que separa a direita conservadora alicerçada no pensamento democrata cristão e a outra direita ou as outras correntes ideológicas. Naturalmente que se poderá perguntar: e Portugal é hoje um Estado social? Eu diria formalmente sim, tal como há pouco o professor Nuno Garopa nos diz que todos os partidos têm a convicção de que a justiça está reformada e não precisa de ser reformada, todos têm a convicção de que o Estado Social está garantido. Devo dizer que tenho sérias dúvidas que o Estado Social esteja garantido e os níveis em que se expressa a sua garantia sejam níveis que nos deixem tranquilos. Dou apenas um exemplo relativamente ao qual todos nós temos presentes. Penso que talvez por razões diferentes. E estou-me a referir aos incêndios de junho de 2017 e de outubro do mesmo ano, do ano passado.
ocorrência, a transmissão televisiva das imagens, chocaram-nos pela violência, chocaram-nos pelo número de mortos. Mas não se extraíram, a meu ver, as ilações políticas que os factos justificaram. E quais são essas ilações políticas? Diria que são três. Primeira, o Estado social, em situações de stress, não dá resposta. Não esteve, não existiu. Quando um Estado não garante a segurança, quando um Estado não garante a vida, podemos perguntar, para que serve o Estado? E podemos até extrair uma outra conclusão. Ninguém duvide que aquilo que ocorreu num cenário de incêndios poderá ocorrer num cenário de terremoto, num cenário de furacão, num cenário de tsunami, num cenário de uma catástrofe não provocada por efeitos extra-humanos, uma guerra, por exemplo. O que nós sabemos é que o Estado português não tem capacidade de resposta. A desorganização substituiu aquilo que devia existir de organização, de prevenção, de eficiência. Não houve, pura e simplesmente. Por isso, a primeira lição que nós temos a extrair é que Portugal, em situações de conflito, em situações dilemáticas, em situações de stress, não temos a garantia que o Estado Social esteja à altura de lhes dar a resposta. Segunda ilação, não menos preocupante. O que foi transmitido pelas imagens televisivas, para além do drama do fogo, foi de um país esquecido. O interior do país é paisagem para quem vive no litoral e nas grandes cidades. E o que é chocante é que verdadeiramente houve 25 de Abril, mas o 25 de Abril não chegou na atividade de desenvolvimento, na atividade de progresso ao interior do país. E existem autoestradas, é verdade, mas autoestradas que em vez de levarem pessoas, trazem pessoas. A desertificação, o envelhecimento, a pobreza é um exemplo chocante que resulta para todos nós evidente. Terceira ilação, não menos preocupante. Temos a convicção que a democracia é o governo, o regime do povo, pelo povo e para o povo. É verdade. Mas a democracia também pressupõe conduta e regra de conduta por parte dos governantes. Remonta à Grécia Antiga, a Heródoto, o entendimento de que a democracia se caracteriza pelo governante prestar contas. Chamamos nós hoje, em linguagem atual, pela responsabilidade política. E o que nós verificamos é que a maior parte dos nossos governantes nunca assume, ou assume sempre tarde, a responsabilidade política. E a ilação que se deve extrair é simples. Quem não assume a responsabilidade política é porque não tem estrutura de democrata. Pode parecer que é democrata, mas na realidade não é democrata. E essa é também uma ilação que se extrai dos incêndios, se quisermos apenas ficar em 2017, sem avançar para aquilo que todos nós estamos a pensar de 2018, ou de outro ano, ou de outros anos. A segunda dimensão do problema da justiça social prende-se, como eu vos disse há pouco, com o Estatuto dos Trabalhadores. A defesa do trabalho, da dignificação do trabalho. Algo que a esquerda marxista, aposta em ter o monopólio da defesa dos trabalhadores. Nada de mais errado. É a tradição judaico-cristã, uma vez mais, que se insurgiu, que defendeu pela primeira vez a importância da justiça no salário, a importância do pagamento do salário em tempo devido. É o que resulta dos livros do Levítico, do Deuteronômio, da Carta de São Tiago. É o que resulta da doutrina social da Igreja, da Rerum Novarum, de 1891. A dignidade do trabalho é um elemento essencial da dignidade humana. Porquê? Fundamentalmente por duas ordens de razões. Primeiro, porque através do trabalho nós prolongamos, na perspectiva cristã, a criação do mundo. O que faz com que cada um de nós seja obreiro no projeto de Deus. Mas também porque a dignidade de cada um de nós, enquanto ser humano, passa pela realização. E a realização passa pelo trabalho. E o trabalho é a fonte do seu sustento. Em vez da luta de classes
típica do pensamento marxista-leninista, o pensamento cristão assenta na cooperação entre o trabalho e o capital. É por isso que a direita não pode deixar que estes dois elementos essenciais, Estado Social e defesa dos trabalhadores, continuem a ser uma bandeira da esquerda. É, por natureza, eu diria, é por razões históricas, deve ser uma bandeira da direita. Termino com duas reflexões, ou com duas inquietações, eu diria, igualitárias. Quais são estas duas inquietações igualitárias, ou estas duas tentações igualitárias? A primeira prende-se com um certo perigo que espreita da utilização do Estado Social como forma de nivelação social. Como é que isto se passa? É simples. Utilizando o sistema fiscal com, diremos nós numa linguagem jurídica, claro, desvio de poder. O sistema fiscal como mecanismo de confisco da riqueza. E há confisco da riqueza sempre que o sistema fiscal permite que, em matéria de rendimento pessoal, a maior parte do rendimento passe para o lado do Estado e não esteja do lado de quem trabalha. Aqui há claramente uma opção coletivista. Há claramente uma forma adormecida, anestesiada, de caminharmos para a coletivização. É esse o propósito que tem sido desenvolvido nos últimos anos. E com uma particularidade, dirão, mas quem começou isto até foi um governo alegadamente de direita. Começou isto com um propósito de pressão financeira. O problema é que aquilo que era para ser excepcional num ano, prolongou-se por vários anos. Mas esta dimensão igualitária, cega, expropriativa, ou melhor dito, confiscatória, pode também ter um reflexo não apenas do lado da receita, mas do lado da despesa. Dou dois exemplos recentes. A distribuição de livros escolares gratuitos até ao 12º ano. Para todos. Não é profundamente iníquo que seja isto feito independentemente do rendimento do agregado familiar. Segundo exemplo, a utilização de passos sociais gratuitos, ou, melhor dito, não gratuitos, mas subvencionados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E o resto do país? As zonas menos desenvolvidas, com menor atração, essas pagam taxas nas portagens, pagam portagens para ter acesso. Essas é difícil lá chegar, tal como é difícil de lá sair. Mas são esses também que estão a pagar estas subvenções para os transportes públicos das grandes regiões de Lisboa e do Porto. Porquê? Politicamente só há uma explicação. É porque o eleitorado que beneficia, o eleitorado que conta, é o que se situa em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. Ninguém pensa em criar soluções que permitam o financiamento, uma rede de transportes mais fácil, mais acessível em Porto Alegre, em Beja, na Guarda, em Bragança. Porquê? Porque não têm peso eleitoral. Isto é claramente uma medida de uma profunda iniquidade social. E o que está em causa é um falso Estado social. A direita não se pode calar. A direita não deve deixar de denunciar esta situação. Há aqui claramente uma situação de profunda injustiça social. Segunda e última tentação igualitária ou preocupação que gostaria de convosco partilhar, prende-se com a ideia de que o Estado Social deve satisfazer tudo e todos, sem exceção, partindo do pressuposto que os recursos económicos, que os meios financeiros são ilimitados. O pressuposto que se parte de partida é claramente errado. Os recursos financeiros são escassos. E se são escassos, nós temos que escolher prioridades. Já sabemos que distribuir bens igualmente por todos pode ser fonte de injustiça. Porquê? Não há injustiça superior a tratar por igual o que é desigual. Mas mais do que isso, se nós tratarmos os estrangeiros refugiados, dando-lhes melhores condições do que aquelas que estamos a dar aos portugueses, nós estamos a tratar mal. O Estado não está a cumprir, o Estado português, o seu dever. Dirão,
Mas aqui está uma ideia que é uma ideia que marginaliza os refugiados e os estrangeiros. Não os marginaliza. Mas também aqui o princípio da subsidiariedade deve ter toda a sua virtualidade. Não cabe ao Estado acolher refugiados, cabe ao Estado estimular que as famílias acolham refugiados e os integrem na cultura do país para os quais eles querem aceitar esse refúgio. Tratar os estrangeiros melhor do que muitos portugueses é uma medida de profunda iniquidade, de profunda injustiça. Portugal é dos portugueses e os portugueses devem estar em primeiro lugar. Muito obrigado.